Mas agora a gente já vai pra cozinha. Vocês viram que eu já passei por aqui, que a nossa mesa tá maravilhosa. Chegando nessa época do ano, a gente tem clássicos, né? E hoje é dia de Colomba Pascal, só que sem açúcar, low carb, quase proteica, numa receita linda do nosso querido chefe Yuri. Bem-vindo! Obrigadíssimo! Olha que ele está de volta. Ó, mas tá magrinho mesmo. Você viu? Sua mãe tá bem? Tá bem, graças Um a Deus. beijo pra Te mandou um ela. beijo. Por que ela não veio? Ah, eu tô morando sozinho agora, fica mais difícil. Ela tá em casa. Então depois tá, eu vou levar tá te uma colomba assistindo. pra ela, tá? Isso Um beijo mesmo. pros meus pais. Mas tá convidadíssima. A última doma era GSM, ó. Então, gente, tá vendo? Segue o exemplo que depois nas redes sociais ele conta tudo pra É vocês, verdade. que foi uma grande conquista, né? Foi, Parabéns. sim. Obrigado. Vamos lá, então? Vamos, Segredo Carol. da Colomba Pascal, totalmente adaptada. Então, acho que você vai gostar dessa receita. Para o pessoal, já está separado ingredientes líquidos e secos, tá? Tá. Eu vou começar, pode ir fazendo? Pode. Todos os ingredientes, então, as quantidades estão lá no Instagram, no @VocêBonitaTV. Tem um ovo que a gente vai dividir, as gemas junta com os ovos e uma clara a gente guarda. Essa bom. clara não é para bater em neve, você vai ver, super simples. Tá. A mesma quantidade de clara, uma clara que pesa em torno de 35 gramas. Tá. Então, mais ou menos, a mesma quantidade de farinha de amendoim e de adoçante, tá? Para ficar 3 partes iguais. Tá? Então, 35 gramas. Eu coloquei lá em colheres, o pessoal vai poder ver. Tá. Aí, eu misturo isso daqui bem, não precisa de batedeira, um fouet resolve. Isso daqui é a nossa cobertura. Sabe quando a gente compra a colomba que tem aquela casquinha por cima? Sim, o que é aquilo na real? É isso. Só que em vez de adoçante é o açúcar, e o açúcar craquela mais. Mas se depois você quiser passar uma faquinha, uma colher lá, você vai ver que faz um croque-croque. Tá? Entendi. É Olha isso. que ideia ótima. E isso a gente reserva, eu coloco aqui amêndoas, quantidade que a pessoa quiser. Essas estão cruas, por quê? Como elas vão em cima, elas vão assar. Se a pessoa colocar assada, pode queimar, tá bom? Entendi. Tá. Então, Isso virou, então, uma cobertura. isso é a cobertura. E eu juro, é a cobertura original, é aquela. Claro que o açúcar dá um efeito um pouco diferente, mas você vai ver que ela fica crocante e gostosa e super perfumada. Nossa, com a farinha de amendoim. Você tem alguma história pra contar da Colomba? Que você sempre traz Então, histórias eu tenho. aqui? Você sabe que, Né? claro que eu não vou lembrar nomes, porque eu não me preparei, mas é o seguinte, um rei da Itália, na época de guerras e tal, muito antigamente, queria fazer paz com um país, um povoado vizinho, e ele mandou um confeiteiro fazer um pão especial. E ele mandou, aí não era a época de panetone, porque não era Natal, mas o panetone era o carro-chefe. Então o cozinheiro teve a ideia de fazer uma pomba, que representa a paz, com a massa do panetone. Então, na verdade, a colomba é um panetone com formato de pomba. Eu não trouxe a pomba hoje, por quê? Há uns 2 anos, a gente trouxe uma colomba de chocolate. Eu lembro. E aí eu fiz em forma de pomba. Eu optei por trazer uma redonda para a pessoa fazer com o que tem em casa. Com certeza. Ah, por isso que é em formato de pomba da paz, né? Que é a forma de colomba, entendi. Tá, e daí eles colocaram, então, essa é uma história, ela representa a paz antigamente. E na Itália, quando os italianos têm um pouquinho isso ainda. Você, tratou mal alguém e tal, quer fazer as pazes, você dá uma colomba. Ih, tá vendo, gente? Tá aí, ó, um pedido de desculpas e um agrado. Só que o que vai diferenciar, então, do panetone vai ser essa casquinha e alguns outros elementos. Exato, mas assim, lá na Itália, a gente acha muito panetone com essa casquinha, tá? Esse craquelê é meio comum, tá? Entendi. Então, assim... No Brasil, só que... né? É uma adaptação. Exato. Mas, bom, que ele já contou a história, a gente gosta de saber as histórias originais. Isso. Aí, vamos lá. Olha só. Nesse bowl, todos os secos. Muito fácil. Eu peneirei tudo antes. É sempre bom peneirar, gente, porque você separa as moléculas da farinha, fica mais soltinho. Então, aqui eu tenho farinha de amêndoas, que a pessoa pode substituir por qualquer oleaginosa. Tá. Inclusive amendoim, só que vai ficar mais escurinho. Aqui eu tenho farinha de coco, as quantidades estão lá para as pessoas. Aqui eu tenho fibra de bambu. Gente, quem faz low carb, gosta de fazer receita low carb, investe na fibra de bambu. Existe substituto? Não. O efeito dela é único. Se você não tem, usa a mesma medida em farinha de coco, mas eu aconselho a ter. Não é caro e 0 carboidrato, ou seja, 0 caloria. Você abaixa a caloria da receita, abaixa o carboidrato. E o que ela faz de função? Fazendo uma analogia com a confeitaria tradicional, sabe as receitas que tem farinha de trigo e amido de milho? Sim. Que o amido de milho dá leveza? Ela seria o amido de milho. Entendi. Então, assim,
que ela faz tecnicamente falando? Ela controla a água dentro da receita. Então, sabe aquelas receitas low carb que ficam muito úmidas? Ela Sei. previne. Sabe aquelas que ficam muito secas? Ela previne, porque ela ensina regula. esfarela, entendi. A gente não fala de moduladores de cortisol. Então, ela é um modulador de água na receita. Pensei Maravilhoso. nisso. Fibra de bambu. Fibra de bambu. Não Tá é aí, caro. pesquisem ou então falem Aí, com vamos... Whey. Por que whey? O que é o glúten? Uma proteína. Em que forma ela aparece na farinha? Em pó. Em pó. Se eu colocar uma proteína em pó, eu formo uma liga muito parecida com a do glúten. Entendi. É essa a explicação. De cara, a gente tem mais proteína? Sim. Sim. Então aqui eu e tô... ao mesmo tempo a mesma, onde você quer chegar Entendeu? da aparência, Exato. do sabor, enfim. Exato, porque se você olhar ali, você fala, ué, não sei, tá com cara meio de ter uma farinha normal ali. Gente, Então, que pode ideia substituir boa. por albumina em pó, porque é a mesma coisa, Mesma albumina coisa. proteína, whey proteína. O ideal é que seja em pó, perfeito. Isso. Aí, o que eu vou colocar aqui? Psyllium, porque colomba é um pão, então a gente coloca psyllium. Aqui eu já posso colocar, ó, gente, é 1/8 de colher de chá de goma xantana. Isso significa que eu pego 1/4 e boto metade. É bem Perfeito, pouquinho, é bem tá? pouquinho. Se colocar mais, fica com aparência de úmida. E aqui eu já coloco fermento e bicarbonato de sódio. Olha e que aí, legal. tenho todos os meus secos aqui e é só misturar isso daqui super bem até ficar homogêneo. E vocês que estão assistindo não vão perguntar se pode trocar algum ingrediente, pelo amor de Deus, porque isso aqui tá mais do que explicado. Agora eu pelo tenho Yuri, uma que é o que vai dar dica. certo. Tem muita gente, porque assim, Então, você vai... segura. Ok. Daqui a pouco. Seguro. Segura. Na hora da dica a gente Tá bom, segura. tá bom. Certo? Porque ele sabe tudo, todas as dicas dele são fantásticas. Olha a aparência dessa colomba, gente, olha isso. Impecável, ninguém diz que ela é adaptada, que ela precisa, enfim, que ela não tem açúcar, que não tem farinha, que não tem nada, né, Vê? Bem, vamos lá, eu tô quase roubando um pedacinho, mas vou aguentar lá, que linda essa colomba pascal, toda adaptada. Yuri ia dar uma dica. Sim. E aí eu interrompi por um motivo muito especial e agora você vai dizer qual é. Não, é o seguinte, às vezes a pessoa não vai comprar um pote inteiro de whey para fazer a receita. Tá. As lojas que vendem artigo para academia e tal, eles vendem a porção, o scoop, e é um scoop que vai. Entendi. Tá? E daí a pessoa paga baratinho, faz a receita, se ela gostar, pode ter em casa. Muito bom. Carol, ovos. Ovos. Aí, a quantidade, isso é uma explicação interessante. Tem iogurte com um pouco mais, um pouco menos. A pessoa coloca numa xícara medida de 240 ml e completa com o leite vegetal que eu pedi ou água. Então o total Tá. tem que dar 240, ó, deu certinho, tá vendo? Tá, se não der, então, comprar tem que completar, tem que dar Isso, 240. E tá. aqui tem quantos ovos? São 5 ovos mais a gema. Daquela lá que você separou a Isso, clara. exato. Tá. Aqui, outra dica super importante. Estou usando essência de panetone, umas gotinhas. Quem não quiser, não gostar, casca de raspinha de laranja e de limão. Aqui Tá. eu tenho uma casquinha de laranja seca, tá? E daí a gente coloca logo no começo para ela ir hidratando. Adoçante, seguinte, eu coloquei as duas opções. Se a pessoa Tá. quiser usar estévia pura, é essa quantidade, uma colher de chá. Bem menos. Se ela quiser usar eritritol ou xilitol, aí essa quantidade. Eu vou usar estévia, tá Ok. bom? Que é assim, é realmente uma colher de chá se ela for estévia pura. E qual que é a diferença? Carol, assim, tem estévia que é a folhinha moída, Tá. tá? E hoje em dia ninguém precisa ficar preocupado porque já existe várias estévias sem amargor. Então, é isso que eu queria saber. eles Porque eu tiram o desisti uma amargor. época, a Não. gente tentei de tudo, não É dá. o seguinte, Muito ruim, o cheiro, o gosto. Eles desenvolveram uma tecnologia que não é tecnologia. Eles põem a folha de estévia num tacho com água. A clorofila passa para a água evapora, fica a folha seca, eles moem Entendi. e daí, tá? E aí não fica com sabor residual, nem com cheiro. Não, você vai me contar se Então tem. tá bom, tá? então você arrasou, então agora ficou mais fácil. Obrigadíssimo. Bora procurar essa estévia. Quem quiser depois saber a marca, entre em contato com ele, que deve ter. Isso, Não deve... tenho. Tem a marca? Olha, 2 colheres de óleo de coco, ou seja, eu reduzi bastante a caloria aqui colocando iogurte, tá? Tá. Só que precisa de uma gordurinha, Sim. porque senão vai ficar seco. Eu bato tudo isso, é muito simples. Claro que em casa você pode bater com muito cuidado, primeiro bater os ovos, bater em cada adição, mas não precisa espumar, não precisa fazer nada. Isso daqui virou uma coisa só. O que a gente faz? Vai unir. Tum! Ah, gente, ai que máximo. É simples. Essa é uma receita que a gente chama de receita de ingrediente, porque a execução é muito fácil. Você precisa se preocupar em separar bons ingredientes, Perfeito. tá? E aí, recheio. Eu aconselho colocar para essa receita 100 gramas de recheio no total, que pode ser
gota de chocolate sem açúcar. Tá. Pode ser castanhas, nozes, o que a pessoa quiser. Eu trouxe aqui fruta cristalizada, porém sem açúcar, Sem açúcar. tá? Já Por quê? existe fruta cristalizada? Já existe. E é brasileiro e é super acessível. Ai, que O legal. que acontece? Fruta seca é Posso low experimentar? carb? Pode, fica à vontade. Fruta Pegar um- seca não é low carb. Não é low carb. Porém, nessa tá bom. quantidade, você vai adicionar por porção 2 gramas de carboidrato. É muito pouco. É muito pouco, Tá? você não vai comer a colomba Isso aqui inteira não é sozinho, o... né? Exato. Isso não é uva passa, é mirtilo. Tá? É mirtilo seco. E aí, o que eu fiz? Passei um pouquinho de farinha de coco pra ela. Gente, olha, mito de confeitaria. Ai, que delícia. Sabe quando a pessoa passa as frutas na farinha e fala que não vai afundar? Mentira, tá? Mentira. É lenda urbana. É lenda urbana? Isso é lenda, de verdade. Afunda do mesmo jeito, existem outras técnicas. Por que eu coloquei? Só para elas não grudarem, Tá. tá? E aí... Gente, é muita técnica. O Yuri é muita técnica. Eu gosto quando ele vem. Porque vocês estão vendo isso aqui? Ai, Carol, eu esqueci um detalhe. Não vai esquecer nada, porque vai estar no YouTube. Você vai parando no YouTube. Você vai ver, não, pera, vou fazer agora junto com ele. Aí vai parando. Aí vai, entendeu? Depois compartilha lá no YouTube. Olha que Exato. Aliás, nosso YouTube é um verdadeiro É sucesso. sim. Eu assisto todo dia, sabia? Você assiste, Eu não pode ser tenho muito como maravilhoso. assistir na hora, né? É Então isso, sempre não, no é- YouTube. é isso, gente. Eu agora Não tenho fica uma de janela fora. em frente à pia, o iPad fica ali e vai rodando. Entendi. Adoro. Ó, coisa boa. É. Obrigada. Gente, Fico feliz. tá pronto. Ó, É aí, que ao vivo é gostoso também. Assistir ao vivo eu amo. claro, assistir, né? O lógico, ao vivo é tem que a eu sua... realmente não tenho como. Ó, tá pronto. Ó. Cheira, ó que delícia. Ai, gente, já... Isso. Ju, É. Aí vamos falar de possibilidades e a cobertura. Seguinte, vou lá e já volto. Segura mais uma vez que hoje Tá a bom. Glaucia tá boazinha. Você tá vendo que ela tá boazinha. Vou lá e já volto, porque a gente... Vamos lá, que o nosso queridíssimo chefe Yuri Low Carb, assim ele é conhecido, o sobrenome dele é bonito, viu? É Geroskevicius. Geroskevicius. É isso Você tem, aí. né? É da onde Maravilhoso. mesmo? Você já falou 100 vezes. É lituano. Lituano, é É. isso. E Carol, agora precisamos encerrar. Vamos exato. lá. Olha só, uma forma caseira de 20 centímetros. Tá. Vai dar uma daquela bonitona ali que tá com a fita em A volta. fita. Se quiser fazer em forma de colomba menor, as que a gente vai experimentar, mais essa daqui, dá uma receita inteira, também. tá. Aí é o seguinte, espalhei na forma que tá forrada com papel manteiga e tá untada com óleo de coco. Certo. E daí lembra da coberturinha do Sim, começo? lembro. Só isso, ó. Olha só. Espalho. Forno pré-aquecido a 180 graus. 180, no máximo 170, ótimo, tá? Porque daí ele assa sem queimar, sem dourar tanto por fora. Ai, que legal. E aí, Ai, gente, fica bonita. Ai, tem uma bolinha aqui. 35, 40 minutos, presta atenção, pelo amor de Jesus. Ah, Ela fica meio mole no meio por causa do whey. Então assim, deu aquela cor douradona bonita, tá cozido, pode tirar. sério? Tá? Porque Tá. o whey, ele precisa esfriar um pouquinho, esfriou, Aí você vai ele- ver que fica daquele jeito gostoso. Pronto, É arrasou. isso? Vamos pegar a nossa? Vamos. Ai, que boni. Ah, uma coisa, Diga. perdão. Mais uma. Para finalizar, Ah. farinha de coco com um pouquinho de adoçante, se quiser, farinha de coco mesmo, tá? Aí, peneira. E dá umas como é que fala? Uma polvilhada. 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 Aqui, ó. Gente, Parece- isso aqui é uma, imita açúcar de praticamente confeiteiro. uma confeitaria isso aqui com ele. Vamos lá? Vamos. Aí você quer colocar já no pratinho, então? Posso colocar pra Ou você? Porque eu deixei, porque a gente deixou o pratinho aqui. Pode trazer dessa forma, não tem problema não. Que a gente vai adiantando aqui, ó. As Esse meninas daqui, capricham. Eu ó. assei em porçãozinha Ah. individual. Tá. Posso colocar para você? Pode, querido. E depois você corta mais um pedaço, aquele grande ali, que se eu não Sim. levar pro meu marido, ele me mata. Pode, com certeza. Porque um low carb desse grau é tipo... Gente, vocês não estão entendendo as receitas do ser Yuri. bem baixinho em carboidrato. Espero que você Nossa. goste. Aí você me diz se tem amargor, porque esse daí só tá com stevia. Tá bom. Qual a chance de não estar maravilhoso? Eu vou fazer assim, tá? Ó, isso aqui, isso aqui. Deixa eu mostrar, pessoal, porque em casa eu sei que vocês ficam com a lá, tá vendo? É. Ai, meu Deus, é perfeito. Aquela... É carinha de pão, né? Porque é um pão. Nossa, socorro. E ó, ele desenforma. Tá feio, né? Mas. E a casquinha? Ai, Yuri, eu sou dessa que eu vou fazer assim, ó. Raiz, gente. Quero garfo, não. Quero... Não, Não é assim, ó. Sim, desculpa. Eu também gosto assim, ó. Aí você vai liberando aqui, ó, assim, ó. E os cursos como estão? Aproveita. Aproveita que eu tô comendo, tá bom. Tô com um curso de Páscoa.
onde eu ensino a fazer colomba com fermentação biológica, ovo de Páscoa para pessoa com temperagem. Sábado agora a gente vai ter um workshop online, transmissão, 4 horas. Eu vou ensinar a fazer temperagem de chocolate com 4 métodos para a pessoa poder escolher seu chocolate. E eu ensino a trabalhar com chocolate 100%. Você adoça com o adoçante que você quiser. Olha isso, não dá pra perder, gente. Eu tenho que voar. Guarda pra mim, por favor, com mais um pedacinho. Certeza. E por favor, meninos, experimentem. Isso aqui tá maravilhoso. Vai lá no YouTube, Yuri Low Carb. E no Instagram dele, @Yuri Low Carb também. Então agora ele é o chefe Yuri Low Carb, você encontra ele, só colocar Yuri Low Carb, já encontrou ele em todas as mídias. Muito obrigada, Eu que adorei te ver. agradeço, Beijo adorei. na sua família e parabéns, tá? Muito obrigado. Maravilhoso. Olha, vale a pena, gente, vale a pena acompanhar o trabalho. Obrigada, Obrigado. um beijo. Sem contar que ele fala acho que 6 línguas, é muito inteligente, eu adoro. Eu adoro, é tão bom quando a gente evolui, né?